Engenheiras, engenheiros e simpatizantes. Prof. William. Estruturas de madeira. Flambagem. Na primeira parte, nós vamos trabalhar com colunas medianamente esbeltas, com a flambagem entre o índice de esbelteza entre 40 e 80. Depois a gente trabalha com as colunas esbeltas. Então, primeiro, para resolver aqui um exemplo, vamos um pouquinho de teoria. Então vamos lá. Colunas medianamente esbeltas. Índice de esbeltez entre 40 e 80. Índice de esbeltez é o comprimento de flambagem dividido pelo menor raio de giração. Aqui no desenho da minha coluna é o comprimento de flambagem entre as extremidades da coluna e dependendo do tipo de condição de contorno. Se você consegue girar livremente as extremidades, o comprimento de flambagem é dado pelo comprimento que você mede na trena. Então, se você calcular o comprimento de flambagem dividido pelo menor raio de giração, você vai ter o lambda, que é o índice de esbeltez. Se esse índice de esbeltez estiver entre 40 e 80, ela é considerada uma coluna medianamente esbelta pela 7190 de 1997. Então vamos lá. Como que a gente vai verificar se essa coluna tem a capacidade de resistir ao esforço solicitante de cálculo? Então vamos lá. O esforço solicitante ele vai ser uma soma das tensões devido ao esforço normal de compressão, mais uma tensão normal devido à flexão causada por uma excentricidade e majorado por um efeito de segunda ordem. Tá? Então, desse lado aqui da inequação do lado esquerdo, nós temos as tensões solicitantes. E do lado direito, essas tensões solicitantes têm que ser menor do que a resistência da madeira à compressão, também de projeto de cálculo. Então vamos lá, tensão normal, força sobre área. Tensão de flexão, tensão normal devido à flexão, momento fletor, momento sobre módulo de resistência à flexão. M sobre W, a fórmula mais bonita da resistência dos materiais. Então, essa soma das tensões tem que ser menor do que a tensão normal resistente à compressão da madeira. Vou passar esse FCD para o lado esquerdo, para o membro esquerdo, dividindo, está multiplicando aqui, ó, 1 vezes FCD, passo o FCD dividindo as duas frações. Então ficou 1 desse lado aqui. O momento, vou destacar o momento que ele é a chave do entendimento da flambagem em colunas de madeira. Esse momento aqui, ele vai ser um cálculo devido a uma excentricidade acidental vezes a força que você está aplicando no eixo da coluna. Então, a força ND vezes essa excentricidade dá o momento devido às imperfeições ao longo do eixo longitudinal da sua coluna. E amplificado por um efeito de segunda ordem, calculado pela força crítica de flambagem pela fórmula de Euler. O NCR, π ao quadrado, módulo de elasticidade efetivo da madeira, momento de inércia da seção transversal e comprimento de flambagem ao quadrado. Então essa aqui é a carga crítica de flambagem. Esse amplificador do momento ND vezes EA trabalha com NCR, carga crítica de flambagem, e a força ND que você está aplicando na coluna. Então o MD é a força devido a uma excentricidade acidental e amplificado pela carga crítica de flambagem. Você, somando os esforços devido a tensão normal e tensão de flexão, tem que ser menor ou igual a 1.
Se essa inequação for satisfeita, a sua coluna está verificada. Então vamos lá, vamos testar esse equacionamento. Uma coluna de 7 cm por 11, de canafístula, segunda categoria, classe de umidade 2, está sujeita a uma compressão simples. Por isso que é a coluna. Coluna é um elemento de madeira que trabalha fundamentalmente a compressão. Ele está pedindo aqui para calcular a carga máxima de projeto, ND, para essa peça de madeira 7 por 11, que tem 155 centímetros de comprimento. E está pedindo para considerar também carga de longa duração. Então vamos separar aqui em alguns passos. O primeiro é o passo das propriedades mecânicas. Vou calcular aqui o FCD, Kmod FCK sobre γW, Kmod 1, carga de longa duração, 0,70. Kmod 2, classe de umidade 2, então 1,0, Kmod 2. E Kmod 3, canafístula de segunda categoria, 0,8. Então, Kmod, 0,50 e 0,56. FCK, a tensão de compressão média para canafístula é 52 MPa. 0,70 da tensão média é o FCK. E o γW para compressão é 1,4. Fazendo essa operação, 14,56 MPa é a tensão de compressão de projeto resistente para madeira canafístula de segunda categoria. E o módulo de elasticidade média, 14.613, eu multiplico pelo 0,56 do Kmod. Então eu vou ter o módulo de elasticidade efetivo dessa madeira. Quais são as propriedades geométricas que eu preciso? Eu preciso da área, do momento de inércia e do W, do menor W, porque eu quero o menor raio de geração. Módulo de resistência à fricção, 89,8 centímetros cúbicos. Raio de geração é o menor lado dividido por raiz de 12, 2,021 centímetros. Então, o que é o meu índice de esbeltez? É o comprimento da coluna, 155 centímetros, dividido pelo menor raio de geração, 2,021. 76,7 está entre 40 e 80, que é o nosso caso de colunas medianamente esbeltas. Agora eu vou calcular o ND na nossa fórmula original. O ND, deixa eu colocar aqui a fórmula original, ó. ND aparece na primeira fração e na segunda fração 2 vezes, no numerador e aqui no denominador. Então eu preciso da área, FCD, ND, é o que eu quero calcular. Excentricidade acidental. Por recomendação, nós vamos adotar a excentricidade acidental como o comprimento de flambagem dividido por 300. E a carga crítica de flambagem, π², módulo de elasticidade efetivo, momento de inércia e comprimento de flambagem ao quadrado. Então, calculando aqui a carga crítica de flambagem e a excentricidade, deixa eu colocar aqui, acidental, 0,517 centímetros, eu monto a inequação. Destaquei aqui em azul, negrito, que o esforço ND é o que eu quero. Né? Esse esforço vai virar, na verdade, a capacidade resistente da coluna. Então, essa inequação aqui, se você desenvolvê-la, você vai encontrar uma inequação do segundo grau. Você vai ter duas respostas, uma não vai ser aceitável, e aceitável é ND menor ou igual a 57,10. Ou seja, a maior é igual, a maior força que você pode adotar é igual. Então, a carga máxima de projeto para a coluna é de 57,10 kN. Para desenvolver essa inequação, para transformar ela numa equação de segundo grau, eu coloquei aqui no arquivo, que vai estar aqui na descrição, o desenvolvimento literal, tá? Transformando a inequação numa equação do segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau,
Aí você aplica, né, Bhaskara ou qualquer coisa parecida e você vai ver que uma das respostas não é aceitável e você calcula o ND. Tá ok? Certo, senhores?